Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, o portal mais completo para o seu negócio. Acesse digital.rn.sebrae.com.br e Grupo Hospedar Turismo 4.0. Olá, bom dia. Estamos começando mais um programa Mundo dos Negócios. Como fazemos todos os domingos, trazemos duas atrações na área do empreendedorismo e do empresariado norte-riograndense para demonstrar a você que é possível encontrar um caminho profissional longe dos concursos ou da alternativa de ser mais um. Você pode fazer diferente, você pode marcar posição e você pode alavancar a sua carreira profissional. Não é isso, Raíssa? Bom dia. Bom dia, Jânner Tinoco. Bom dia, telespectador da TV Tropical. Pois é, como o Jânner estava dizendo, a gente pode fazer aquilo que realiza a gente, né? E, em alguns casos, as coisas caem meio que de paraquedas, como uma história que a gente vai contar agora para vocês, que a pessoa pode nem imaginar que aquilo ali, aquele segmento de mercado pode ter a ver com a sua vida, com os seus sonhos. E aí começa a estudar e a coisa flui e vira um grande negócio. Então agora a gente vai conversar com Thalita Mello, da Thalita Mello Micropigmentação. Bom dia, Thalita. Seja bem-vinda. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Gênia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra enorme estar aqui com vocês falando, né, sobre minha história, minha empresa. Pois é. Eu ouvi uma entrevista uma vez com você que você contava o iniciozinho da sua trajetória, né, nesse segmento de micropigmentação, que eu acho que foi você que trouxe para Natal, porque a primeira vez que eu ouvi falar em micropigmentação aqui em Natal já era com Thalita Mello. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa história, de como você começou, como é que surgiu essa ideia de empreender. Então, a minha história, eu digo, é bem inusitada, né, bem diferente do que todas as pessoas, quando veem o tamanho que a gente está, as pessoas imaginam bem o contrário. Né? Eu sou filha de cabeleireiros, meu pai e minha mãe são cabeleireiros. E eu cresci no salão de beleza e cresci aprendendo a fazer tudo, porque aos fins de semana eu estava sempre ajudando, né? Aqueles fins de semana de sábado até 10 horas da noite no salão, eu estava sempre ajudando a fazer alguma coisa. E minha relação com sobrancelhas nunca foi muito amigável, porque, como vocês podem ver, eu tenho muitas sobrancelhas e essas sobrancelhas são naturais. Então, muito cedo, eu comecei eu mesma a tirar, porque eu sofria bullying na escola, era apelidada. Então, me incomodava, eu queria arrancar o máximo possível, até que um profissional de dentro do salão disse: Thalita, você não pode tirar tanto a sua sobrancelha, você vai fazer assim. E foi me ensinando e eu continuei mantendo as minhas sobrancelhas. E aí a minha mãe viu um talento, né? Ela via que eu estava fazendo a minha muito direitinho, então o que acontecia? As minhas amigas da escola começavam, faz a minha também. Aí chegava em casa, a mãe via, eu quero que sua amiga também faça. Então eu comecei fazendo sobrancelhas das amigas, das mães das amigas, e aí minha mãe depois disse: essa menina tem jeito, e me inscreveu num curso, eu não sabia nem o que era, que na época, maquiagem definitiva. Né? Então, eu comecei limpando o excesso de sobrancelha e minha mãe já visionária já disse: não, vai fazer uma coisa maior. E eu viajei para São Paulo aos 17 anos para fazer uma imersão de cursos na área de micropigmentação. Na época, né, maquiagem definitiva, a micropigmentação mudou depois. Era bom a gente explicar o que é micropigmentação, Thalita. Sim, a maquiagem definitiva na época era uma espécie que era feito, né? Era de tatuagem, né, para substituir a maquiagem. Sim. Era um pouco mais invasivo, mais profundo e mais duradouro. A micropigmentação, a diferença dessa maquiagem definitiva é que são procedimentos mais suaves, mais delicados e mais naturais. Que apesar de ser uma tatuagem semi-permanente, né, porque ela não dura a vida inteira, mas ela chega a sair completamente por volta de 2 anos, por ser mais superficial. Dá muito mais conforto para quem faz, né? E antes era mais grosseira também, era aquela coisa que era pintada, né? Hoje tem aquela coisa do fio a fio, que deixa a sobrancelha mais natural, né? Ela estava falando em sobrancelha, eu estava me lembrando de um artigo que eu li, uma crônica, no Jornal do Brasil, faz tempo, acho que era Carlos Eduardo Novaes, não lembro bem, em que ele citava
Malu Mader, a atriz, e se referia a ela como a sobrancelhuda. Aí eu estava olhando aqui, Thalita falando da sobrancelha dela, né? A sobrancelhuda. Não é bullying não, pelo contrário. Não, hoje está, inclusive, na moda, né? A coisa de você assumir aquilo da forma mais natural possível, de como você é. Não é isso? Mas aí conte um pouquinho continue a sua história. Então, iniciei na micropigmentação e assim, não sabia o que era. E quando cheguei no curso, eu já me encantei. Eu me vi, assim, sendo Meu sonho era ser médica. Eu me vi sendo uma doutora da beleza, né? Vestindo jaleco, paramentada, tendo cuidados com biossegurança. Então, aquilo já encheu meus olhos. E quando eu voltei para Natal, que já comecei a atender, minha mãe, na época, tinha muitos clientes e sempre gosto de falar muito. Então, na época, o boca a boca, minha agenda rapidinho lotou. E eu, tão jovem, já começando a ganhar dinheiro, aquilo me fez imergir completamente na área. Isso pode-se dizer que é design de sobrancelhas? Tem esse tipo de curso? O design de sobrancelhas é só a limpeza do excesso de pelos, da forma ideal para realçar o olhar. Mas para quem não tem pelos o suficiente, aí a gente faz a micropigmentação, que é a pintura como uma tatuagem superficial. Embora esse seja o principal serviço que você se refere, que presta, há outros serviços que vocês oferecem também? Sim, a gente faz o design de sobrancelhas. Na verdade, o conjunto é a maquiagem semipermanente e o embelezamento do olhar, que a gente faz técnicas de cílios. Essa é boa, né? Embelezamento do olhar. Só para mulher ou para homem também? Para homem também. No caso, sempre são técnicas adaptadas, né? Para o homem, a gente faz de uma forma que não evidencie tanto o ponto mais alto, que não fique tão arqueado, que não tenha definição. Mas tem técnicas que os homens podem se beneficiar bastante, que é a pintura de pelos brancos, por exemplo. Tanto nos cílios quanto nas sobrancelhas. É muito comum, depois dos 40, 50 anos, começar a aparecer esses fios. E quando aparecem, né, é muito comum os homens quererem arrancar. E aí, com o tempo, vão ficando sem sobrancelha. Isso acontece nas mulheres também, né? Mas como a mulher já sabe, né, as técnicas que podem fazer, então, para deixar a dica aqui para os homens, existe tintura para a sobrancelha. E a sobrancelha, a gente estava conversando um pouquinho, eu tenho um pouco de receio de mexer, principalmente no meu rosto. Né? Mas assim, a gente sabe que muda muito, né? Você estava me contando um pouquinho de como muda a expressão das pessoas, a questão da sobrancelha, você não ter sobrancelha, ou você ter uma sobrancelha, de repente, só um risco para cima, né? Essas características que passam. Como é isso, Thalita? As pessoas vêm muito com essa coisa de querer mudar, de se acharem, de repente, a sobrancelha deixar a pessoa com um ar mais triste. Como é que funciona isso? Para complementar, as sobrancelhas enchem os olhos, como é? As sobrancelhas, elas realçam o olhar e dão expressão ao rosto. Sobretudo nesses momentos de máscara, né? Sim, que só que com aparece certeza, são os olhos. é a única coisa que está evidente. E assim, eu costumo associar muito a um desenho animado, os passarinhos, os Angry Birds, né? Aqueles passarinhos que a gente atira, né? Então, aqueles passarinhos, se a gente prestar atenção, a diferença no rostinho de cada um é apenas as sobrancelhas. Eles têm bico, todos têm bico, né? Tem olhos, e a sobrancelha é o que define se ele está com raiva, se ele está assustado, se ele está triste. Então, se a sobrancelha está para cima, ele está com raiva, ele está agressivo. Se a sobrancelha está para baixo, ele está triste. Né? Se a sobrancelha está fora do... que tem alguns que a sobrancelha fica fora do rosto, ele está assustado. E aí, se por acaso... assim, tudo vai depender. Se a sobrancelha é reta, tudo muda a expressão. E os passarinhos, para mim, o exemplo perfeito. Vamos voltar a falar sobre a empresa. Eu queria que você desse uma panorâmica de como é a empresa hoje. Quer dizer, onde é que ela está localizada, que tamanho a empresa tem, as equipes, qual o perfil das principais clientes ou dos principais clientes. Porque houve também uma mudança, né, Thalita? Antes era você, hoje você tem uma equipe que você treinou e que qualquer pessoa da sua equipe que fizer o trabalho é como se estivesse fazendo com você. Não é isso? Como é que está hoje? Sim. Em relação ao empreender, né, na área, eu comecei sozinha,
né? Comecei eu fazendo sempre os procedimentos, até que a agenda ficou super lotada, eu tinha lista de espera, eu tinha uma agenda lotada com 3 meses para frente, e aí eu enxerguei a possibilidade de treinar pessoas para atender essa demanda que estava me esperando. Então a gente fez, junto ao Sebrae, a gente fez um processo de mapeamento dos procedimentos com a empresa de engenharia de produção, e a gente mapeou tudo, fez o protocolo de todos os procedimentos, desde o design de sobrancelhas, a micropigmentação de sobrancelhas, olhos, lábios, todos os serviços que a gente oferece, atendimento na recepção, fechamento de caixa. Então, tudo foi mapeado e a gente conseguiu treinar essas pessoas, né, de forma que padronizasse. Né? Todos atendem exatamente da mesma forma, às vezes até usando palavras, né, para que a pessoa não sinta diferença, né, no atendimento entre um profissional e outro. E aí a gente conseguiu hoje, né, eu saí de... É a identidade da sua marca, né? Sim, hoje vocês e trabalham eu criei a minha técnica, o meu método, né, do passo a passo de fazer a sobrancelha, de acordo com a experiência que eu já tinha vivido, né, o que deu certo, e eu escrevi e repliquei. Então a gente treinou essa equipe, hoje eu tenho 6 profissionais que atendem comigo. Lá, a gente está hoje na Afonso Pena, né, a área nobre da cidade. Fica próximo aonde? Fica quase em frente ao antigo PAP. Excelente. Né, em frente à Drogaria Globo. Thalita, a conversa tá boa, renderia mais, mas o tempo voou já, viu, Raia? Nossa, Já. No instante passa. Muito grato por sua participação. Teria muito mais para falar. Pois é, o assunto é... A gente não esgota, propositadamente, a gente não esgota os assuntos sobre as empresas. A gente quer demonstrar para o nosso telespectador que é possível empreender a partir de experiências que ele vai analisando, vai vendo e se estimula a fazer algo diferente. O sentido básico é esse. Não é por aí? É exatamente isso. É mostrar que, assim como você começou de uma forma que você não esperava, eles também podem começar. Sim, claro. Ou, de repente, se identificam com alguma coisa e podem desenvolver alguma coisa para a vida, né? Uma empresa para a vida. Esse é o nosso propósito. Conversamos aqui com Thalita Mello, micropigmentação. Uma entrevista, um papo diferente, um assunto diferente, mas que estimula você, a quem sabe, também empreender. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Até já. Você sabe que a nossa economia está passando por um momento cheio de desafios, não é mesmo? Então, numa hora como essa, você deve contar com quem quer fazer seu negócio crescer. Conte com o Sebrae. O Sebrae está com você. Conheça o portal do Sebrae, um ambiente digital repleto de conteúdos direcionados a todos os tipos de empresa. Acesse digital.rn.sebrae.com.br. Escolha o que precisar e baixe nossos conteúdos. São e-books, ferramentas, cursos e muita informação. É fácil, 100% digital. É para você. Informação de qualidade e serviços que só o Sebrae oferece. Essa é a dica de mestre do mundo dos negócios para qualquer empreendedor. Acesse digital.rn.sebrae.com.br. Do like ao lucro, o portal mais completo para o seu negócio. Voltamos com o mundo dos negócios. E agora para trazer para você uma entrevista que também fala sobre a visão, sobre a face, mas que vai trazer uma experiência muito interessante de um empreendedor muito ousado chamado Renato Holanda, do Potiguar Laboratório Óptico. Bom dia, Renato, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Renato. Satisfação tê-lo conosco. Renato, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da história que eu já conheço um bocadinho, mas que eu acho que é tão bacana e ela é tão inspiradora nesse propósito que a gente tem aqui no programa de incentivar pessoas e inspirar pessoas a também empreenderem. Eu queria que você contasse essa sua trajetória, porque eu sei que desde sempre você trabalhou no ramo óptico. Então, assim, como é que você começou isso? Quando é que surgiu em você aquele clique assim, eu preciso empreender? Você contasse um pouquinho dessa sua trajetória para a gente. Começamos numa divulgação, né, para uma ótica. Eu fui convidado para trabalhar numa feira livre e daí muita gente trabalhava com panfleto e eu tive um diferencial, além do panfleto, ter um megafone na feira. Então daí eu fui atraindo mais clientes para a empresa que eu trabalhava. Você fazia divulgação dessa ótica, não é isso? Isso.
Há quanto tempo, Renato, isso? A média de 16 anos atrás. E aí chamou a atenção de quem? Que você me disse Eu chamei a atenção de um representante comercial que estava em visita nessa ótica. E aí ele viu o meu diferencial e fez um convite para fazer uma entrevista nessa multinacional. Sim. Aonde? Aqui mesmo? Não, a entrevista foi aqui no Rio Grande do Norte, mas a empresa é do Rio de Janeiro. E aí você foi trabalhar lá? Trabalhei um tempo, eu fiz um curso lá, né, no Rio, e vim trabalhar aqui no Rio Grande do Norte, Sim, você fez curso sobre o quê? sobre ótica. Então você se qualificou para ser já Isso. empresário aqui ou não? Não, para ser representante comercial. Tá. Mas era o quê? Era uma ótica, era um laboratório? É um laboratório era de lente armação? oftálmica. Laboratório de lente oftálmica. O que é isso? São aquelas lentes de grau. Isso. Não, porque lente oftálmica é um termo um pouquinho diferente. A gente escuta óculos de grau. Então, assim, para que ninguém fique com a dúvida que eu tive. Vamos falar português, né? É. Mas e aí, quando é que surgiu em você o clique, assim, eu preciso fazer o meu negócio? O clique surgiu quando eu fui trabalhar numa ótica aqui no Rio Grande do Norte, e aí eu vi que essa empresa não tinha mais espaço para mim. E aí eu pedi para sair da empresa e montei meu próprio negócio. Isso, qual é o seu negócio então hoje? Depois você montou o seu negócio e qual é o negócio? Meu É apenas uma loja ótica? Enfim, qual Como é é que o seu começou? projeto? Qual foi o seu projeto? Então eu percebi que os laboratórios demoravam a entregar os serviços para as óticas. Então eu vi que tinha brecha para o laboratório em Natal. Então eu montei meu próprio laboratório. Ah, então foi sua primeira empresa, foi um laboratório? Isso, Como é que chama? Laboratório ótico, é isso? isso. Potiguar Laboratório Óptico. E fazia exatamente o quê? Vários produtos ou só um tipo de lente, como era? Várias lentes para terceiros, para todas as outras óticas, Você atendia óticas de onde, Renato? de todo o Rio Grande do Norte. Do estado inteiro? Isso. Natal e interior? Natal também? Sim. Isso é um assunto muito técnico, né? Como é que você se especializou nisso? Devido eu ter trabalhado em duas multinacionais, e aí eu fiz um curso técnico, né? Um técnico óptico. Então, fiz especialização e hoje sou técnico óptico também. Sim. Mas um laboratório ele não tem um custo muito alto? Como é que você conseguiu, trabalhando em ótica, montar o seu próprio laboratório? Ai, foi muito difícil, uma história muito longa. Eu tive que trabalhar bastante, ter o diferencial de entregar o produto mais rápido. Tive que fazer alguns investimentos. Você fazia tudo? Porque quando a gente começa, normalmente quem vai empreender, sobretudo numa área técnica, a pessoa adquire conhecimento e ela passa a fazer tudo. Foi isso que você fez? Isso. De um pouco, de tudo um pouco, né? Eu passei por todos os setores da empresa, da fabricação até o processo final. E aí para montar a sua ótica? E daí eu vi que as óticas, o que acontecia? As óticas demoravam em buscar os serviços no laboratório. Então o cliente ficava 4, 5 dias sem um óculos. Então eu vi que tinha uma brecha para mim muito grande, que era a ótica. Atuando no mercado, você viu que os laboratórios falhavam e depois você percebeu que as óticas falhavam. Isso. E aí você entrou com também, você tinha um laboratório e entrou com ótica. E como é que foi esse processo? Esse processo foi a melhor coisa da vida, porque para mim foi a melhor coisa e para o consumidor final também, que ele não espera 4, 5 dias para receber um óculos, ele recebe o óculos no mesmo dia. A sua loja tem esse diferencial? Isso. O seu cliente vai na loja e ele recebe os óculos prontos até no mesmo dia? No mesmo dia. E quando foi que você montou a sua primeira loja? Como é que foi? Porque eu sei que você abriu uma loja, né? E aí logo depois começou a pandemia. Você trabalhava só com laboratório, não é isso? Terceirizando as lentes. Isso. Aí você abriu sua loja ali na Bernardo Vieira, Isso. não é isso? Foi a primeira loja? Isso, próximo ao Midway. Pronto. Você abriu sua loja ali e logo depois começou a pandemia. Exato. Né? E aí, qual foi a sua estratégia, assim? O que é que você fez? Porque hoje você tem 7 lojas. Exatamente. Né? Então, você é um case, assim, de crescimento durante a pandemia. Conte pra gente esse segredo, Renato. Quando começou a pandemia, a primeira coisa foi de fechar, de todo mundo de fechar. Então, eu fiquei também, poxa, com os funcionários, tudo. Então, o que é que a gente pensou? Disse, é a hora da gente divulgar na TV que as pessoas estão em casa assistindo. Então, como a gente somos serviços essenciais, a gente ficou aberto. E aí, quando a gente divulgou na TV, foi o tiro certo. Quem estava em casa assistindo, não podia sair, mas a ótica como serviço essencial ficou aberta. E aí, a gente começou a vender óculos. Muitos óculos, e não parava, o laboratório a todo vapor, e aí a gente conseguiu vender bastante, que abrimos mais óticas. E você deixou de fornecer com o seu laboratório para terceiros. Isso, a gente não conseguiu, a demanda foi tão grande que a gente não conseguiu atender mais
as outras óticas, ficamos só para a gente. Hoje o seu laboratório atende exclusivamente o Potiguar Laboratório Óptico. Exatamente. Quantos óculos vocês produzem por mês? É uma faixa de 2.000 a 2.500 óculos por mês. O que é que você acha, que você acredita que seja o seu maior diferencial? Por que eu pergunto isso? Porque a gente vê muitas empresas que abrem, até têm um sucesso às vezes inicial e depois elas fecham, desandam, né? E eu estou vendo você numa crescente muito grande, graças a Deus, e eu sei que é o trabalho que vocês desenvolvem, mas o que é que você destaca como sendo assim o grande diferencial do Potiguar Laboratório Óptico ou os grandes diferenciais? O primeiro é o atendimento, né? O atendimento ao cliente, o cliente fica muito feliz com o atendimento que a gente dá, né? A partir do ponto que ele chega, às vezes ele vem ajustar um óculos, a gente ajusta, não cobra, serve um café, serve uma água, explica ao cliente. E essa entrega rápida também, você falou, né? A entrega rápida poxa, imagina se você perdeu seu óculos, e onde é que eu vou? Vai no Potiguar que recebe no mesmo dia. Se a pessoa quiser ir com o óculos dela tem o óculos e tem a receita do médico, ele vai lá, ele recebe na hora, ele pode ficar esperando? Pode sim. A gente tem sala para esperar. Tem algumas lojas que a gente tem sala para esperar, o cliente se senta e espera numa salazinha VIP e aí o óculos vai sendo feito enquanto ele fica lá. Eu achei muito interessante porque eu conheço o Renato desde que ele começou a anunciar, né? Porque ele anunciou aqui na TV Tropical com a gente. Então, assim, eu me lembro que na época da pandemia eram as lojas todas fechando. Todas fechadas. E a gente passava na frente do Potiguar Laboratório Óptico com Fila todos os cuidados, todo mundo com todos os cuidados, todas as precauções contra o coronavírus, mas tinha fila na porta. Ele colocou cadeirinhas, colocou sombra para as pessoas poderem ficar esperando, porque tinha aquele limite de pessoas dentro da loja. Mas isso é uma coisa que a gente pensa em épocas de pandemia, a gente não imagina nunca. A gente só vê uma fila dessa na padaria, em ótica, nunca se viu. Então, teve filas na loja de Parnamirim, né, Bernardo Vieira, o cliente ficar esperando para entrar, para ser atendido. Então, as outras óticas tiveram esse tipo de coisa também? Não, porque o laboratório fechado, então não isso entregava. foi fruto da comunicação que você fez? Na TV. Na televisão. Isso Já foi tinha anunciado antes? Nunca. Isso é um comercial muito bom, porque ele estava anunciando exclusivamente na TV Tropical e aí alavancou as vendas dele e esse é o testemunhal de um cliente que continua anunciando. Quem tá Continua vendo aí? E ampliou. Bacana isso, né? Quantas lojas são hoje? São 7? São 7 lojas. Aonde são? Na Bernardo Vieira. Natal e o que mais? Natal, Mossoró, Parnamirim e Macaíba. Sim. Por enquanto. Tá vindo 2 por aí. Porque ele é ousado. O que eu acho bacana em Renato é que quando ele consegue, ele faz aquilo, ele diz, a meta é essa, aí ele consegue alcançar aquela meta, ele já estabelece outra e outra. É igual a bicicleta, se parar, cai. A última loja que você abriu foi aonde, Renato? Foi de Mossoró. Foi a de Mossoró e você abriu como? Conte pra gente. São lojas próprias ou você está fazendo franquia, como é? Não, são lojas próprias. Já apareceu gente querendo franquia, mas a gente está vendo que não é o momento ainda. Né? A loja de Mossoró foi comecei a andar pela cidade, não via ponto, e aí eu vi uma pessoa que tem um comércio que tinha 50 anos, e o cara parece que parou no tempo, não acompanhou o mercado. E aí eu fiz uma proposta para ele desocupar o ponto e eu comprar o ponto dele, a mercadoria que tinha, para poder entrar num ponto. E aí todo mundo ficou assim e o cara disse, eu saio agora. E aí a gente entrou no melhor espaço de Mossoró. Em frente à Praça do Pax, que é um espaço maravilhoso. Isso. E eles fizeram uma reforma. A loja lá de Mossoró, eu fui na reforma e fui depois de aberta, é sensacional. É uma loja enorme e mais. E aí ele levou um laboratório próprio para lá também. Essa loja tem um grande diferencial que o cliente fica vendo o óculos sendo feito. Sim. Então é feito na hora e você acompanhando todo o processo e já sai com o óculos na mão. Você se realizou profissionalmente, como empreendedor, como empresário? Ainda falta mais um pouquinho. A gente que é empresário sempre quer um pouco a mais. Mas você imaginava que seria assim? Nunca. Eu lembro que uma coisa que me marcou muito, você uma vez me mandou uma mensagem e disse assim, eu estou abrindo a 7ª loja agora, em pensar que eu comecei como um divulgador, panfletando. Né? Então, assim, a história de Renato, eu acho que é uma história extremamente inspiradora, porque ele não começou como ele está hoje. Né? Ele começou realmente se especializando naquilo, acreditando e buscando fazer o diferente.
porque mesmo para ser um entregador de panfleto, ele era um entregador de panfleto especial. Ele tinha uma visão diferente de como ele poderia fazer melhor aquilo que ele está fazendo. E o que eu vejo nele, e esse convite que a gente fez a ele, que para mim é um convite muito carinhoso, e eu fiz com todo carinho do mundo para que ele participasse, é porque eu acho essa história dele muito interessante, porque ele, assim como muitos empresários, são aquelas pessoas que dizem assim, eu vou fazer, seja o que eu estiver fazendo, eu vou fazer da melhor forma possível. Eu vejo ele fazer isso nas empresas dele também. Para mim, você é uma inspiração, Renato, e eu queria trazer essa sua história para a gente poder contar para o estado inteiro. Ótimo, perfeito. Eu estou super agradecido. Nós voltamos no próximo domingo. Tenham todos um bom domingo e uma boa semana. Obrigada, Renato, e bom domingo para todos. Até a semana que vem, no próximo domingo, às 10h30 da manhã. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, o portal mais completo para o seu negócio. Acesse digital.rn.sebrae.com.br e Grupo Hospedar Turismo 4.0.